fala de gestão de saúde, a gente está falando de cuidado, que é uma prática que a gente precisa ter cada vez mais atenção, até por conta da NR1, mas também a gente está falando social de custo, também, né? Social. E a gente está falando de custo, né? E quando a gente fala de sustentabilidade, a sustentabilidade é que a empresa se sustente, né? Dentro Financeiramente. Sustentabilidade do negócio. Até porque nós não somos beneficentes. Exatamente. A gente tem um fundo importante que é dar o resultado para o negócio. E aí, Ana, quando você trouxe a questão da tua vivência no Ministério e essa linha muito tênue entre o público e o privado, e você falou sobre integridade. Mas essa integridade, às vezes é muito cobrado no setor público, mas a gente tem, muitas vezes, as empresas tentando dar um jeito e sobressair, muitas vezes, as questões ligadas à integridade, à ética, à responsabilidade. Dentro do Proética, tem uma série de iniciativas voluntárias e muito focado no agronegócio. Como que você vê que as empresas podem, independente se é uma empresa de grande porte ou uma empresa de pequeno porte, se atentar a fazer o certo, né? Que ações que podem ser aplicadas para fazer essa diferença no dia a dia da empresa, visando essa integridade, esse caminho de integridade? Legal, Elô. Obrigada. Primeiro, para retribuir a gentileza, parabéns também, Marcos. Você é o sonho de todo compliance officer, tá? Ia ser bem mais fácil, diretor executivo com esse nível de consciência. Muito bacana. Parabéns pelo trabalho, inclusive. Elô, foi muito legal você ter trazido esse ponto, até para a gente trazer, não é o nosso tema aqui, mas é bom também que todos saibam, inclusive foi assunto da nossa última conversa, a última live que nós fizemos, que é o selo Agro Mais Integridade. Então, só para diferenciar, né, o Proética é o projeto, digamos, central do governo federal, é o projeto de excelência, quando a gente está falando de premiação de integridade no governo federal para as empresas privadas, e aí nós não temos separação por setor. Qualquer empresa pode participar, seja ela de qual setor, seja ela de qual porte, aí eu já vou falar em relação ao porte das empresas. O selo Agro Mais Integridade foi o primeiro selo setorial de fomento à integridade, também promovido pelo governo federal, através do Ministério da Agricultura. Ele é propositalmente uma ação, uma iniciativa que fica ali um sarrafo abaixo do Proética no sentido de nível de exigência. Então, ele foi criado justamente para preparar as empresas. É o primeiro passo. É o primeiro step ali para as empresas do agro, cooperativas também, e a partir dessa última edição, as associações do agronegócio também podem participar. Elas começam a se preparar e, a partir disso, elas concorrem ao Proética. Inclusive, quando eu estava no mapa, nosso grande desafio era fazer com que uma empresa do agro fosse premiada no Proética. Salvo engano, o Proética já estava na 8ª edição, e nenhuma empresa do agro ainda havia sido premiada, então nós conseguimos isso em 2021. Foi bem bacana trazer esse avanço para o tema, né, especialmente para o setor do agro, que infelizmente ainda é conhecido como amador, né, enfim, mas esse é um outro tema. E aí, Elô, trazendo essa questão do porte das empresas e como é que as empresas têm que se preparar, eu vejo que muito por esse mote, né, essa história que foi criada, né, ao redor do Proética, que é muito benéfica, porque traz seriedade, traz relevância, e as pessoas acreditam na ação e acreditam no projeto. Mas, por um lado, é um pouco ruim, porque causa um constrangimento, especialmente para as empresas que são de menor porte, né? E aí vem todas aquelas empresas premiadas, super empresas, com super faturamento, alto número de colaboradores, e fala, isso aqui não é para mim, né? Mas o Proética, ele também teve um olhar nesse sentido, e aí ele criou o que eles chamam de relatório de perfil. Então, isso é muito legal, porque uma empresa com 5.000 colaboradores não vai ser avaliada com a mesma régua de uma empresa com 100.000 colaboradores, né? E aí eu não estou falando só, quando a gente fala de relatório de perfil, eu não estou falando só de número de colaboradores, mas eu estou falando de setor, eu estou falando se essa empresa se relaciona ou não se relaciona com o setor público, então se ela participa de muitas licitações, se ela tem muitos contratos públicos em vigor, porque aí é claro, né, entendendo o tipo do negócio, eu vou entender quais são os riscos, a partir disso eu vou criar parâmetros diferentes e, consequentemente, vou ser avaliada a partir também de parâmetros diferentes. Então, a gente tem essa moeda que a gente acaba lançando mão a partir de como é que o regulamento foi construído ali ao longo do tempo,
E só para fechar aí a pergunta, eu acho que é importante a gente falar, e aí eu gostei muito, né, muitos ganchos aqui na fala do Marcos, que vocês com certeza vão se lembrar, né, em relação ao board, né, ao comprometimento da alta direção, que a gente gosta de chamar aqui no compliance. Nós atendemos muitos compliance officers lá no escritório, e somos compliance officers de algumas empresas, e aí muitos perguntam, né, mas como é que eu faço para a alta direção ser comprometida, né? E essa é a pergunta de R$1 milhão, eu brinco, né? No Ministério, eu brincava com a ministra, na época era a Tereza Cristina, eu falava, ministra, meu desafio é fazer a palavra integridade sair da sua boca. O dia que essa palavra sair da boca da senhora, eu vou ficar feliz, missão cumprida. E é justamente isso, né? Claro que a gente não tem uma resposta mágica para essa pergunta, mas eu gosto de dizer que nós engajamos com envolvimento. Porque quem se envolve se responsabiliza. Quando a gente apresenta um relatório super bonito, falando de integridade, trazendo números, nossa, hoje nós publicamos 4 políticas relacionadas ao tema, né? Enfim, estamos fazendo várias ações, patrocínios, estamos construindo nosso relatório de sustentabilidade, e o board só aprova, ele não está envolvido. É só uma assinatura. Agora, chama ele para participar da discussão sobre a matriz de riscos para a integridade. Não vai ser muito boa a primeira reunião, né, porque ele vai ver ali o risco de corrupção e vai falar que isso não acontece, mas é um processo de convencimento. Você traz aquele executivo para a tomada de decisão, para ele entender de A a Z como é que a coisa acontece. Né? Então, eu acho que esse é um ganho muito, muito importante, porque o Proética, inclusive, precisa que o CEO, né, o responsável legal, o representante da empresa, assine um termo se responsabilizando e se comprometendo, além de toda a documentação que ele tem que apresentar, se comprometendo também, a partir daí, continuar implementando e se comprometendo também com a melhoria e o avanço do programa de integridade. Muito bem. Marcos, quando a gente fala sobre essa integridade, né, puxando o gancho da integridade, ela também está quando a gente pega um atestado sem precisar, ela está ali no dia a dia, o jeitinho muitas vezes. E dentro do trabalho que a SAFE realiza, que eu tenho conhecido mais de perto, essa transparência no uso dos recursos ela é essencial para que impacta diretamente no preço dos planos de saúde, né? Porque muitas vezes tem uso inadequado, tem corrupção dentro das próprias organizações. Então, eu queria que você colocasse como que esse acompanhamento, né? Essa visão mais direcionada à linha fina da gestão, ela impacta na redução de custos para a empresa, mas também em trazer o colaborador para uma visão mais comprometida mesmo com os resultados e comprometida com o dia a dia dele na companhia. E é isso que eu quis mostrar, que assim, quando a gente fala de colaborador, existe hoje um mal-estar muito grande quando as pessoas de um lado viram e falam assim, não, a empresa precisa de mim, porque a empresa precisa de mim. Não, a partir do momento que você se coloca dentro de uma empresa, você também tem que ser corresponsável com o resultado 100% que ela vai dar. E quanto mais você sobe a liderança, é fato. Você, como um líder, está vendo o que está acontecendo aquilo de atestado, você que aprova isso, aquilo, você vai aprovar, você vai continuar com a pessoa, você vai fechar os olhos, sabe? Ou você está na transparência, participando na construção desse resultado, ou você não dá. A gente ganhou uma empresa, e foi muito legal, porque o presidente quis falar. Quando a gente ganhou, ele quis falar comigo, como diretor executivo, com a Kátia, que está aqui, que é a sócia fundadora da empresa, e ele pediu para a gente colocar online, nós com ele. Ele entrou e virou e falou assim, qual é o seu telefone, Kátia? Qual é o seu telefone, Marcos? Eu quero o celular de vocês, porque quando eu precisar, eu quero ser atendido na hora. Falei, pô, esse é daqueles que a gente gosta, né? Que desafia, porque saúde é o SUS. Acontece alguma coisa, meu filho, você tem que resolver, senão você está ferrado. E aí eu virei para ele e falei assim, já que ele pediu, eu também vou do meu lado, né? Falei, bem nessa toada de construção de governança e resultado, eu falei, eu queria te aproveitar esse momento para te pedir que eu preciso de você nos 2 comitês financeiros que a gente faz durante o ano, porque é importante que você enxergue a atuação realmente da gestão de saúde e jornada, todo o impacto de auditoria, para você sentir o todo, já que é o segundo maior custo da companhia, você tem que fazer papel. Ele virou para mim e falou assim, a partir do momento que eu tiver que participar desse comitê financeiro, é que meu diretor de RH é um incompetente.
Aí eu virei e falei para ele assim, então, eu vou te falar, eu fui presidente da Bombril por muitos anos e sempre acompanhei na ponta do lápis e sempre tive esse envolvimento. E uma coisa que eu te peço é que você tenha, porque a SAFE é a revolução da saúde. Quando entra numa empresa, todos têm que participar juntos. Sabe por quê? Porque um RH sai, o outro muda, a SAFE não fez o papel dela, nem é percebido pelo presidente. Dessa forma, a gente não gosta de trabalhar. A gente quer que você reconheça o nosso trabalho, porque a gente sabe o respeito que a gente tem com o seu resultado. Pode pôr na agenda que eu vou participar. A gente tem que fazer isso. A gente tem que provocar as pessoas a se comprometerem com resultados, com accountability e tudo. Porque não é só estar por estar. A gente precisa fazer a cadeia estar engajada, porque o resultado não é de um, é de todos. Ainda mais quando você tem algo que é uma lupa grande. Não dá para aceitar que num custo de saúde seja só o departamento de RH. Tem toda uma cadeia de envolvidos, inclusive todos os usuários. Faz parte do resultado. Quanto mais saudável e sustentável for, mais recursos vêm, mais benefícios entram, mais a cadeia vai ser feliz como um todo. Muito bem. E muitas vezes a gente erra, né, como empreendedor, pelo desconhecido, erra por ignorância. Quanto mais a gente tiver acesso a conteúdos e acesso a pessoas que nos façam olhar de forma mais orgânica, né, os negócios, a gente erra menos também. Somos os conhecedores de tudo. Você lembra que eu sei que você gosta muito do Fernando Henrique, como eu, mas eu gosto sempre de falar isso, que um dos eventos que eu fiz foi um dos maiores aprendizados, que ele virou para mim e falou assim, né, líder não é aquele que sabe tudo, é aquele que sabe, sim, ter as melhores pessoas abaixo de você, com melhor conhecimento, para que entregue para você e você faça a gestão maior. Mas fingir que não vê, não dá. Exatamente. E fazer certo, né, é o caminho sempre mais correto, fazer certo, porque fazer errado pode custar caro, né? Então, queria que vocês falassem as considerações finais de vocês dentro dessa perspectiva, de fazer certo e fazer errado, o custo para a empresa em não prestar atenção na retidão e nas boas condutas. Eu vou começar porque ela vai terminar muito mais brilhante que eu, porque a área dela disse. Mas para mim, sabe qual... com a responsabilidade, né? Mas sabe qual que é o maior problema para mim? Não é o certo ou errado, é a omissão. É fingir que não está acontecendo debaixo do nariz. Você sabe que eu já tive que escutar do meu lado? Uma vez eu mandei um cara embora, quando estava como presidente da Bombril, eu lembro disso. Eu mandei um cara embora, porque chegou para mim que ele passou 0,60 centavos num pedágio, num dia que não era de trabalho. E ele pôs a nota. E eu mandei ele embora. Porque, para mim, tem uma linha tênue, que não existe, que não pode. E o outro pior que a gente vive hoje é a omissão. Quando você tem fornecedores na cadeia, você não pode aceitar o pouco. Você tem que cobrar o muito. E a relação se constrói pelo resultado, não é só pela amizade. Então, a omissão de quem não faz, de quem não entrega e está abaixo do seu nariz, é pior do que fazer errado. Muito bem. Não existe meio certo e meio errado, né? Meio grávida. Meio grávida. Também não. Bom, eu acho que, para encerrar, também trazendo uma reflexão, eu gosto muito de usar aquele ditado, né, de que roupa suja se lava em casa. E eu acho que o Proética ele é uma ferramenta boa para fazer isso, quando a gente está falando de governança, de questões ESG. Porque você vai fazer isso, é claro, você vai mostrar ali, vai apresentar a sua documentação para a CGU, que é um órgão que fiscaliza as empresas hoje no Brasil, mas com todo cuidado, né? Então a documentação não vai ser divulgada, o seu nome, se você participar e não for premiado, você também não vai ser divulgado. Então não tem nenhuma questão desabonadora, reputacional, financeira ou de qualquer tipo, tá? Então é muito bacana porque dá para usar esse espaço como um espaço para errar, né? Para treinar e para colocar ali o seu programa de integridade e as suas ações à prova. Então, premiado ou não premiado, atingindo um número mínimo ali de 40% em cada uma das áreas, né? Então são 10 áreas, a empresa também recebe um relatório. Então ter esse relatório também da CGU é muito bacana. Então, e aí voltando, né, só para a questão de roupa suja a gente se lava em casa, né? Eu gosto de usar também esse parâmetro para quando a gente fala de canal de denúncia, né?
às vezes os colaboradores ficam meio, eu vou usar esse canal aqui, não sei se eu vou ser retalhado, se vai vazar o meu nome, né? Mas eu digo, gente, vamos lavar roupa suja dentro de casa, porque é melhor essa situação, se for irregular mesmo, tá dentro do canal e ser tratado dentro de casa, dentro do seu programa de integridade, você ter mecanismos para fazer isso, do que você ir trabalhar na segunda-feira e ter a sua empresa estampada num escândalo, né, seja ele, né, qual for aí. Por exemplo, na Petrobras, né, eu lembro que antigamente era assim super legal, as pessoas que trabalhavam lá, né, e nossa, eu sou funcionário da Petrobras há 20 anos, era motivo de orgulho para as pessoas. Depois das operações policiais, tinha gente que mentia. Eu conheci muitas pessoas lá no Rio que mentiam. Falavam, não, eu trabalho em outro lugar, porque tinham vergonha. Presta o serviço para. Sou prestador de serviço, sou PJ, né, porque tinham vergonha de falar. Então, sejamos nós donos dos negócios ou então colaboradores, é importante esses vieses, né, de que nós temos a oportunidade, seja ele através de ações que o governo prepara, como Proética, ou também de ações que nós podemos lançar mão dentro dos nossos programas de integridade, como canal de corrupção, a gente tem a oportunidade de fazer diferente e fazer essa construção aí dentro de casa. É a marca empregadora, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de uma das grandes empresas que você sabe, aí, super comunicada no mercado, a Ambipar, está certo ou não está certo, mas estamos vivendo um momento agora super de crise, né? Onde a transparência nesse ponto e a governança tem que ficar clara, porque é onde faz a volta para cima. Muito obrigada. Vou chamar a Mira para ir conduzindo o próximo painel. Obrigada pela participação de vocês.